Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um curso da Apoena Stack. E hoje nós vamos iniciar um curso de Fundamentos de Programação. Esse aqui é a etapa 1 para você que deseja se tornar um profissional na área de tecnologia, seja para desenvolvedor web, desenvolvimento mobile, a área de dados, cientista, engenheiro, analista de dados, enfim, dependente de qual seja o seu objetivo, se exige que você possua um conhecimento em alguma determinada linguagem de programação, essa aqui vai ser a etapa 1 para auxiliar no seu objetivo central. Yuri, por que a gente não já começa explorando uma linguagem de programação específica, como o Python, por exemplo? Bom, porque antes da gente ir diretamente para uma linguagem de programação como o Python, a gente precisa uma etapa anterior, que é a parte de lógica de programação. Porque se a gente já chegar logo de cara tentando entender como escrever um código a partir de uma tela escura, vamos dizer assim, você vai sentir muita dificuldade em conseguir criar seus primeiros projetos, suas primeiras é, lógicas, né, de código, vamos dizer assim. Porque justamente essa etapa de lógica de programação vai ajudar você a entender justamente esse conceito de você construir uma linha de raciocínio e passar toda ela para o computador conseguir executar. E essa etapa, principalmente para quem não vem da área de exatas, quando você tenta pular ela, você sofre muito quando você tenta escrever, por exemplo, o seu primeiro código em Python, né? Então, eu sempre falo para os meus alunos que, Yuri, por onde eu começo para aprender programação? Eu sempre falo lógica de programação. Eu nunca digo começa estudando Python. Porque, beleza, você pode até conseguir, mas a sua curva de aprendizado vai ser muito grande e pode acabar te desestimulando por justamente você estar enfrentando, né, um muro de 100 metros, sem antes mesmo ter enfrentado um muro de 5 metros, vamos dizer assim, tá bom? Então, vamos lá falar, né, a respeito do que esperar desse curso, né? Eu vou fazer uma breve introdução à grade curricular para a gente alinhar aqui as expectativas, tá? E também eu vou me apresentar para quem não me conhece, tá? Eu me chamo Yuri Rosal, já tenho aí mais de 7 anos de carreira, focando principalmente na área de dados, já passei por grandes empresas e consultorias, como o Itaú, Accenture, Alus, Avenue Code, GDM, Seeds, Engineering, Sabesp e assim por diante. Atualmente eu trabalho no PicPay, tá? Faço mestrado em informática pela PUC-Rio, com especialização em engenharia de software aplicada para dados, e sou fundador e professor aqui da Apoena Stack, que a gente vive aqui trazendo cursos com foco para engenharia de software e engenharia de dados. Então, o que é que a gente pode esperar, né, desse curso em termos de grade curricular? É realizar a introdução dos conceitos fundamentais de lógica de programação e algoritmos, o que vai permitir que você desenvolva uma base de conhecimento que vai ajudar quando você for aprender uma linguagem de programação específica, como o Python. Então, no fim desse curso, você vai entender alguns conceitos como o que é algoritmo, linguagem de programação, como tudo isso se relaciona com software, né? Então, esses conceitos assim vão ficar claros. A gente também vai falar de variáveis, tipos de dados, memória. Vamos falar de lógica sequencial, lógica booleana e condicional, vetores, manipulação de caracteres e estruturas de repetição. Muito do que eu estou falando aqui, nesses termos, para você provavelmente não deve fazer ideia do que se trata, mas a ideia desse curso é a gente explorar com foco para entender esses conceitos e, claro, não ficar só na teoria, mas fazer tudo de uma forma prática e também lúdica, tá? Hoje a gente tem uma grande gama de conteúdo em lógica de programação, até por ser um conteúdo base. Mas a minha ideia aqui é trazer uma proposta um pouco diferenciada em relação ao que a gente já tem disponível na internet, para ajudar você a aprender lógica de programação. Então eu estou vindo aqui com uma proposta diferente, né, de conteúdo e não ser apenas um curso parecido com outros aí que já existem atualmente à disposição no YouTube para você, tá bom? E
De que forma, né, vai funcionar a metodologia? A gente vai ter as aulas, né, ao vivo e gravadas, né, se você está acompanhando em tempo real nesse conteúdo, ao longo do mês de janeiro de 2026, a gente vai ter aulas ao vivo que vão contemplar esse curso, tá? Todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, tá bom? A partir do momento que eu estou publicando esse vídeo. Se você está vendo já bem depois disso, você vai estar tendo acesso ao conteúdo gravado, tá bom? No total, a gente espera ficar ali entre 6 a 8 horas de conteúdo em vídeo, tá? E nessas aulas a gente vai explorar tanto com slides, como está sendo o caso aqui, para guiar, ter uma exposição, mostrar alguns exemplos, tá? Mas a gente também vai ter muito conteúdo prático, porque, como eu falei, a minha proposta é trazer uma forma lúdica de aprender a lógica de programação e também bem prática. Então a gente vai usar um software que ele é gratuito e permite que a gente construa ali alguns algoritmos de uma forma um pouco mais visual, tá? E executar eles e entender justamente todos os conceitos que contempla, tá? Então esse vai ser o meu diferencial, pois eu acredito que dessa forma vai facilitar a etapa de aprendizado, em vez da gente já tentar diretamente escrever código numa tela em branco, tá bom? A gente vai ter bastante atividades, né, que vão ser feitas durante as aulas. Eu vou também sempre deixar alguns desafios extras para você tentar fazer aí de forma isolada, e esse é um ponto muito importante no aprendizado. Não foque só em assistir às aulas. Pegue as atividades que eu faço em aula, replique, tá? E também faça o que eu estou sugerindo você fazer também fora da aula, para você ter uma experiência de aprendizado muito grande. Nessa área de engenharia de software, engenharia de dados, programação como um todo, a prática é essencial, tá? Você só assistir aula, só aprender os conceitos não vai ser suficiente para você avançar, tá? E um disclaimer também aqui bem importante é que você vai sentir algumas barreiras de dificuldade no início, vai parecer que é um negócio e não vai entrar na sua cabeça. Mas o que eu apenas digo é, você vai ter essas barreiras iniciais, mas persista, continue, avance. Não entendeu? Refaça, volta, repita a aula, tá? Faça com calma. Eu falo isso por mim mesmo, porque quando eu comecei a aprender programação, eu sentia que eu não ia conseguir aprender a programar, que não era algo para mim. Mas depois ali, com o tempo, né, depois de muita persistência, hoje eu trabalho na área, né, programando, e então é comum você sentir essas barreiras iniciais, tá? Então, não se frustre, tá, tanto, não se cobre tanto absurdamente, porque realmente é uma área nova, é um conceito novo, é um aspecto novo que você está adquirindo, então isso vai demandar tempo. E nossa área, ela é algo que o tempo vai agraciar bastante, pois quanto mais tempo você se dedica, você se envolve com aquilo, mais os padrões, né, aquelas coisas que eram antes muito complexas, vão ficando mais palpáveis para você, tá bom? E detalhe, né, esse curso ele vai estar disponível na nossa plataforma da Apoena Stack gratuitamente. Na descrição eu vou estar deixando o link, tá, do curso, você pode estar se inscrevendo e acessando. Todas as aulas que vão estar disponíveis aqui no YouTube também vão estar disponíveis lá na plataforma, tá bom? Só que com disclaimer que a gente vai ter ali a questões de múltipla escolha, vai ter a parte para você submeter algumas tarefas, tá? E você também vai conseguir emitir o certificado por lá, tudo 100% gratuito, tá? Sem precisar pagar nada em relação a esse curso, tá bom? E aí, por fim, bibliografia, tá? Eu tenho esse livro de lógica de programação do André Luiz, tá? Vou estar deixando a indicação dele aqui, caso você goste de uma leitura, e esse livro eu vou estar utilizando como base aqui para o desenvolvimento desse curso e de algumas explicações e exercícios também. Eu sempre gosto de colocar livros atrelados aos cursos, porque eu não construo isso aqui só baseado na minha cabeça, no que eu vivenciei. Claro que eu agrego muito com isso, mas eu sempre sigo literatura, tá? Para agregar aqui conhecimento e ter uma forma complementar, porque aí você pode assistir minha aula e depois consultar no livro. Inclusive, ao longo das aulas eu vou deixar recomendações, né? Tipo, você pode ler capítulo tal desse livro que está atrelado ao conteúdo que eu estou apresentando aqui, tá bom? E o segundo ali é o Flowgorithm, tá? Ele é a ferramenta que a gente vai estar utilizando nesse curso. Eu vou apresentar melhor dessa ferramenta na nossa primeira aula, tá? Mas é basicamente uma ferramenta gratuita que você pode estar instalando. A única limitação dela é que ela suporta apenas o Windows, né? Que é o sistema operacional. Então, se você está no Mac OS ou no Linux, infelizmente você não vai conseguir instalar diretamente ela. É isso, pessoal. Essa é a nossa aula introdutória, né, do curso em si, assim, da grade, a primeira aula. Nossa próxima aula, que é a primeira, de fato, assim, que vai apresentar conteúdo, a gente vai fazer uma introdução a algoritmos,
os conceitos, né, e também ao Flowgorithm, que é esse programa que nós vamos estar utilizando, tá bom? Então é isso, conto você nas próximas aulas, sua participação. Qualquer dúvida, fique à vontade de deixar aqui nos comentários, que eu estarei sempre à disposição para esclarecimentos, tá bom? E é isso, forte abraço e vamos em frente.